Sejam bem-vindos a mais um Acelera Podcast. Eu me chamo Gil Porto. Fala pessoal, me chamo Márcio Oliveira. Hoje temos a presença aqui no estúdio, no podcast, de um convidado que é contador, pastor, gestor de recursos e vai falar sobre se compensa ou não compensa financiar a casa ou imóveis. É Gil que chega a puxar lá para É muita coisa, o homem aqui é... falar do nome. E galera, só para relembrar todos vocês, agradeço a todos os novos inscritos aqui no canal. Agradecer também a galera que está comentando, deixando um like. E pedir para você compartilhar esse vídeo, deixar o like, comentar. Nosso Instagram é @acelerandopodcast, o mesmo endereço aqui. Então, compartilha lá no grupo da família, no grupo do trabalho. Fala, ó, galera, dá uma conferida nesse conteúdo aqui que sempre vamos estar trazendo coisas relevantes para vocês. Se vocês tiverem conteúdo também para indicar para a gente, conteúdo, pessoas, né, para indicar, né, Gil? Com certeza. Vocês podem estar deixando aqui nos comentários, deixar no Instagram também, que a gente vai estar analisando e vai estar entrando em contato também. Então vamos receber aqui no podcast Aramis Matos. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Olá, todo mundo. Márcio, Gil, um prazer estar com vocês aí, né? Somando mais um pouquinho aí essa missão, né? Que eu tenho visto aí pelos vídeos que tenho acompanhado. Sempre muito conteúdo interessante aí para a galera e espero atender aí ao padrão que a gente vem tendo aí, né? De qualidade com vocês e vamos para cima. Mas o homem é pastor, contador, gestor de recursos, não tem é muita coisa, muita informação. É muita coisa para falar em um podcast só. Que é interessante. E conta para aqui, para nossa audiência, quem é Aramis Matos. Bom, então, já falamos aqui, né, sobre a minha formação, né, o que eu faço. Então, eu não fui nascido em Feira de Santana, mas fui criado aqui e passei, né, pelas fases que a gente geralmente passa na vida, né, de tudo, né, em trabalho convencional, aquele trabalho que a gente faz porque precisa. E no meio disso, quando chegou na fase de escolher a profissão, né, entre outras tentativas, a tentativa que deu certo foi a contabilidade. E aí, dentro da contabilidade, então, veio essa oportunidade de trabalhar com investimentos, né? Trabalho na prefeitura aqui de Feira de Santana já há cerca de 7 anos. E aí, desses 7 anos, uma grande parte deles foi trabalhando tanto na parte financeira, de tesouraria, de pagamentos, e também na parte de aplicações financeiras no Instituto de Previdência de Feira de Santana. A parte de pastor, na verdade, veio pela vocação mesmo, né? Algo que já vem aí da minha preparação religiosa desde criança, frequentando o ambiente das igrejas. E acabou que nessa frequência, né? A minha mãe sempre foi muito envolvida com a questão da igreja. E aí, consequentemente, ela veio se tornar pastora. E aí eu sempre ali auxiliando e acabou que eu herdei, né, essa função aí e também me ensina preciosas lições para a vida. Bola. O cara, e ele tava reconhecido, você reparou? Ele fala bem, imagina. Um pouquinho, como é que começou a paixão, né, pelo mercado em geral? Assim? Onde é que você... Tem uma frase que eu gosto muito, né? Acontece muito comigo de ver frases aleatoriamente, às vezes na internet ou no Instagram, e eu acabo trazendo para minha vida. E ela diz o seguinte, que encontrar o caminho também faz parte do caminho. Enquanto você caminha, você acaba encontrando opções nas quais você vai se engajar, né? Comigo no mercado financeiro foi assim. Eu às vezes acho até que eu meio que fui guiado para isso mais do que escolhi. Era muito engraçado, desde criança, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu percebo que desde criança, às vezes vendo um noticiário, quando eu via falar sobre bolsa de valores, quando eu via falar sobre, na época não se falava sobre Bovespa, né? Tinha outras bolsas que se tornaram o que nós chamamos hoje de B3, que é a nossa maior bolsa. Mas, assim, aqueles números me chamavam a atenção. Eu lembro que eu tive um professor que, certa feita, ele fez uma lição de casa, e a lição de casa era que a gente assistisse o jornal e a gente trouxesse notícias, né? Pegasse a notícia do jornal e levasse. E às vezes eu levava notícia de mercado financeiro. Eu não sabia nem o que era bolsa de valores. Falava, olha, Nasdaq estava com tal, né? Dow Jones, a Ibovespa. E aí um dia o professor perguntou, você sabe o que é bolsa de valores? E eu, né?
respondi, eu inventei uma resposta porque eu não sabia dizer o que era. E pronto, fiz o curso de contabilidade, tem uma disciplina no curso que é de mercado financeiro, mas é bem superficial, né? E quando eu entrei no serviço público, coincidiu que de trabalhar no Instituto de Previdência, que é o único órgão da administração municipal que necessita fazer aplicação de recursos para longo prazo. E aí, nesse meu ingresso, junto com as atribuições que eu desenvolvi, existia, como existe até hoje, um comitê. Eles tinham um comitê de investimento. Então, eu ingressei para substituir uma pessoa que estava já caminhando para se aposentar, fazia parte desse comitê, e aí um belo dia, olha, a servidora que vai se aposentar, ela faz parte do comitê, você vem fazer também para poder liberar ela, e assim eu fui, né? Então comecei como secretário, e aí comecei a conhecer essa área de investimentos, né? Bolsa de valores a gente não falava muito no início, mas principalmente renda fixa, e ficava louco com os nomes, assim, eu achava Verdade. uma coisa praticamente mágica, né? E aí fui vendo que eu gostava daquilo, que eu gostava de ler, que eu gostava de me informar, e aí, ao longo do tempo de secretário, eu me tornei gestor de recursos. E aí, estou nessa função até hoje. Hoje eu me considero, assim, razoavelmente apaixonado, né? Pelo mercado de investimentos. Acredito que o cara me falou aí, Gil, que ele teve uma oportunidade que poucas pessoas têm o contato Uma área, com, né? com essa Claro. área, né, de realmente, porque já que não está inserido no médio, no fundamental, quer dizer, poderia estar inserido explicando aos alunos Bovespa, Selic, cotação disso, daquilo, né? Sim. Acredito que se tivesse um incentivo maior dessa parte, acredito que hoje a gente teria muito menos pessoas que não têm acesso à informação. Às vezes acha que deixar o dinheiro na poupança lá tá rendendo, que a gente sabe que a gente, Não a rende. gente vai até É, falar a sobre isso no poupança. instante, mas que era necessário, eu acredito, que uma matéria, pelo menos na escola, na formação das Até para nortear, porque muita gente sai. O que é isso? Não, o que vê que é? falar lá, o Sim. índice de reajuste é É o IPCA, por IPCA, exemplo. isso. Aí fica assim, mas vai impactar A, em quê? Vai dizer o quê? O que que é? a taxa Selic, o que é que muda na minha vida, né? É, Esse tipo de coisa. E interessante, Márcio, essa sua colocação, que hoje, acho que uns 2 ou 3 anos para cá, mais ou menos, já houve uma inserção no ensino médio do conhecimento relacionado à educação financeira, mas ainda é algo muito teórico. É muito voltado, por exemplo, para a disciplina de matemática, para o aluno calcular juro simples, para calcular juro composto. E isso, às vezes, até afasta um pouco, né? Porque você pensa assim, mas eu vou calcular juro, né? A gente, no dia a dia, raramente Fraquilo. faz esse cálculo de juros, né? Na verdade, a nossa rotina do dia a dia é mais interessante você entender que o juro existe e se vale a pena você pagar aquele juro ou não. Mas você ficar fazendo continha, né? Não é algo tão produtivo assim. Então, de uns tempos para cá, o mercado financeiro ele está um pouco mais em evidência, né? A gente tem muita gente falando de investimentos aí no Instagram, redes sociais, os próprios órgãos que são agências de controle, né? A gente até cheguei a citar isso em algumas outras ocasiões, mas você tem a Ambima, tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, eles têm se preocupado, o Banco Central do Brasil tem se preocupado em fomentar, né? Tanto o conhecimento quanto os investimentos. A gente tem um tesouro direto também, que hoje é uma maneira bem facilitada da pessoa física investir. Mas isso é coisa que a gente está tendo, vamos colocar aqui de uns 10 anos para cá, ou 15, né? Uns tempos anteriores a isso, tanto o investimento na renda fixa como o investimento, principalmente o investimento na renda variável, eram muito mais difíceis, né? Hoje, do nosso celular ou do nosso computador, a gente consegue fazer um investimento, seja ele em títulos públicos, né, seja ele em renda fixa, ou seja mesmo em bolsa de valores, né? Pelo seu celular hoje você tem condições de fazer. é praticidade. Mas falando de parte financeira, que você que é especialista, aí deu pra perceber até pela fala, sei que ele não é à toa, não é um homem entende. Muita gente quer financiar carro, quer financiar casa, quer financiar moto. Compensa fazer financiamento? Eu costumo dizer que em investimentos nunca existe uma resposta única para todas as pessoas.
tanto que a gente fala muito, todo mundo que trabalha com investimentos, não existe o investimento perfeito, nem o melhor investimento. Existe o investimento mais adequado para aquela pessoa, para o perfil daquela pessoa, para o momento que ela está atravessando. E aí eu parto desse pressuposto para falar sobre a questão do financiamento, da aquisição, né, do imóvel ou do veículo. Depende de como é a sua maneira de vida. Então, tem gente que acredita que vale mais a pena você pegar o seu dinheiro e investir no mercado financeiro e viver, né, daquilo que aquele dinheiro rende, você pagar um aluguel, do que ter um imóvel no seu nome. Por outro lado, nós brasileiros, quando chega a época da gente fazer a aquisição de um imóvel, a gente não compara. Grande parte da população não vai fazer essa comparação de se eu tivesse com o dinheiro investido até o ponto de eu ser um especialista e fazer realmente aquele dinheiro render de uma maneira substancial, e comparar isso com o valor que se pagaria de um aluguel. Na verdade, a comparação que se faz é, eu estou pagando aluguel hoje e eu vou adquirir a minha casa própria, e via de regra, o valor que você paga num financiamento costuma ser inferior ao que se paga de aluguel. Então, para você sair do aluguel, aquela família que já tem dentro do seu planejamento uma previsibilidade, né? É um casal que já tem os seus filhos, que já está estabilizado na cidade onde reside. Esse é um casal que vale a pena ter a casa própria. Talvez um casal que ainda não sabe se vai ficar naquela cidade, que ainda não sabe quantos filhos vai ter, é mais interessante ele esperar um pouquinho. E no caso do veículo, também se aplica a mesma lógica, né? Então, muita gente no mercado financeiro, até antes da pandemia, divulgava que você não valia a pena adquirir um veículo. Era mais interessante você rodar de Uber. Bom, talvez, dependendo de qual seja o trajeto que você faz, você tenha uma economia, né? Comparando o custo da manutenção de um veículo, financiamento e combustível, e comparando com o valor do Uber. Mas, por exemplo, quem estava andando de Uber durante a pandemia se expôs a um risco que quem tinha seu carro próprio não se expôs. Então, o veículo financiado, ele é mais do que o valor que você está gastando com IPVA, com manutenção, Tem mais com coisas combustível. agregadas do que Tem só mais coisas combustível. agregadas. É a sua necessidade e a sua comodidade Sim. de você ter o veículo à sua disposição, exclusivamente à sua disposição, e você sai de casa na hora que quer, você volta na hora que quer, que são benefícios invisíveis. Então, eu acredito que vale a pena você, dependendo da sua situação, ter o seu carro próprio, ter a sua casa própria. E o que eu particularmente defendo é que seja interessante a análise de que aquilo que você tem como bem necessário é algo válido para você e que você só precisa evitar a extravagância. Se um carro de entrada te leva até onde você pretende ir, é muito mais interessante você ter um veículo mais simples e ter uma condição de fazer um investimento de longo prazo, você pegar o seu salário todo e comprar, vamos colocar uma BMW, Mobilizando tudo. imobiliza todo, e o custo é tão alto que evita você investir. Então, dentro do planejamento financeiro, dentro do seu perfil, dá sim para você fazer essas aquisições e vale a pena, com certeza. Eu já ouvi diversos, posso ser especialista, né? Dizendo que você é mais vantagem você alugar um carro, que você paga tanto de aluguel, e aí a locadora que paga seguro, a locadora que paga IPVA. Sim. Só que, Isso mesmo. só que aí a gente já sai dessa questão do Uber. E o carro alugado, querendo ou não, tá à sua disposição sempre. Sim. Só que a gente tem que pensar também que você também nunca vai ter um ativo. Você nunca vai ter um bem. Você vai estar só utilizando. Aí, como você falou, se eu uso esse carro para trabalhar, algum tipo, aí sim eu acho que seria válido. Mas se eu uso o carro para levar meus filhos na escola, levar minha esposa para me locomover, eu acredito que essa conta não fecha, gente, porque você está pagando um aluguel alto, o carro não vai estar tendo a despesa, né? Mas não, quando for bater a conta, vai dar quase praticamente elas por ela. Tem até Pensa disso. tem até um amigo lá de Salvador que ele pegou um T-Cross, se não me engano. Ele alugou o carro. Aí ele, não, eu tô pagando aqui, acho que era 2.000, uma coisa assim. Pô. Aí eu, certo. Olhei pra cara dele assim, quase risada. Sim, tu vai rodar o carro. Há um ano, eu falei, acho que era 2 ou 3 mil. Eu falei, tu vai pagar uns 20 a 30 mil reais.
o deságio, a perca do valor do carro não é isso tudo. Exatamente. Aí ele olhou assim, porque eu sou bom de conta. Eu bati logo a conta, ele vem cá, bate conta. Ele olhou pra minha cara e eu falei, o que você está fazendo não compensa. Porque assim, ele quer fazer, ele faz. Eu não faria. Ele comprou os benefícios. Alguém vendeu esses benefícios pra ele. Só que assim, tem gente que vende ilusão. Aqui mesmo. Peraí, aqui. Fala aqui sobre isso. Exatamente. Aí agora vai para o nosso ouvinte aí. Cuidado com os vendedores de ilusões, porque tem muita gente no mercado vendendo ilusão. E aí, entrando aí na fala de sua, Gil, e de Márcio, é assim que acontece. O interessante é que quando a gente fala de investimentos, é importante que a gente tente ter um nível de conhecimento que a gente consiga fazer comparações, como você fez com essa questão do veículo. Porque o gerente do banco, o dono da locadora do carro, a empresa que, né, a Uber, né, Cada um vai querer que puxar de repente pode estar financiando algum blogueiro desses, cada um vai tentar vender o seu peixe, né? Sim. Que é assim que o mundo funciona. E só que a questão é que o que eles oferecem, a gente precisa entender o que é interessante para nós ou não. Você falou da questão do aluguel aí. Eu penso um pouco parecido. Eu acho que quando você avalia quanto se paga para ter um veículo hoje, como o T-Cross, né? O SUV, que é um carro que está em alta hoje. E aí você analisa qual é o custo que você tem com aquele contrato. Porque o combustível fica por sua conta, mas a manutenção é por conta da concessionária em termos de mecânica, né? Acredito que se for algo que você provocou dentro do contrato, você vai ter sua responsabilidade, não é tipo assim, eu vou chegar aqui Vai ter que arcar. tem coisas que é responsabilidade que você precisa aí. arcar. Aí tem o caso do sinistro, como é que acontece, como é que funciona naquele contrato se o carro for perdido, for roubado, né? Se for batido, e acaba tendo um seguro ali que encarece um pouco o valor que você paga. Aí tem gente que já disse que tem cartões de crédito que você pode passar o contrato nesse cartão, cartão Infinity, cartões Black, né? E aí o próprio cartão já tem um seguro, mas assim, acaba que essas opções, elas vêm com uma complexidade grande e que se a gente não analisar com cuidado, às vezes a gente vai ter que se debruçar, como você colocou, você vai ter que se debruçar, fazer análise, correr mercado, opção, cotar A, B, C, D, e quando você vai ver, você está economizando algo. E embora você economize, você abriria a mão pelo conforto de você simplesmente ir ali ter o seu veículo e, né, ou adquirir via consórcio, ou de repente quem tem mais condição de fazer um pezinho de meia e retirar o veículo total ou parcialmente à vista e arcar somente com o seu custo de manutenção, se não tiver na garantia, não for zero, né? E de combustível e peças de reposição. Agora, Nunes, pra galera que tá assistindo, eu acredito que a maioria das pessoas vão querer escutar esse seu conselho. Eu, Márcio, tô querendo comprar um carro. O que é que eu tenho que ficar atento? O que é que eu tenho que ficar ligado para não ser passado para trás? Para não tomar aquele velho baratinho, como se diz aqui na gíria da gente aqui. Aqui é da Bahia. É da Bahia, né? Na questão... Por que a gente tem que ficar ligado? Eu tô te falando isso porque eu tava vendo uns vídeos que falam sobre um tal de SET, que é o custo efetivo total. Né? Tem alguns SETs de empréstimo que chegam até mais de 2.000% por mês, por ano. Só que o pessoal, Gil, não explica. Não enxerga, só olha o valor que vai pegar e o valor da parcela. Dá para pagar essa parcela? Dá. Mas não enxerga o absurdo que você vai pagar. Pagando de taxa. Só que vamos falar agora dessa questão do imóvel. Sim, tanto o imóvel ou o veículo, né? O que é que a gente tem que ficar mais atento para saber se a gente não está sendo passado para trás? A maneira mais simples de você compreender o custo efetivo total e o que eu particularmente, quando eu vou fazer aquisição também, né, de veículo, imóvel, eu ainda não tenho meu imóvel próprio, mas quando eu for fazer aquisição, é o que eu geralmente olho, né, quando a gente vai trabalhar com investimento no montante, a gente fala investimento no sentido de aquisição, né, no montante elevado e financiamento ou consórcio para uma quantidade grande de parcelas. É a diferença entre o valor que aquele bem está sendo passado para você. Então, quando você vai na concessionária, ela diz qual é o valor do veículo, né? Vai sair para você na nota fiscal por R$ 79.990. Vai sair na nota fiscal para você
por 65, vai sair na nota fiscal para você por 97 mil. Pronto. Você sabe que você comprou o veículo por 97 mil. Ah, não, mas eu tenho aqui, ó, 36 parcelas e 1.270. Pronto, você tem que pegar os 1.270 e multiplicar por 36. E aí você vai entender quanto você está pagando de verdade, em cima do valor da parcela, e comparar isso com o valor que o carro foi vendido para você. O valor de nota. O valor de nota, exatamente. Aí você vai entender quanto você está pagando de juros. E aí você vai perceber se vale a pena ou não, né? A gente estava batendo um papo aqui antes do início e a gente falou sobre o consórcio. O consórcio é um caso à parte porque tem o lance do reajuste das parcelas, conforme tem a variação de preço, né, daquele veículo, daquele imóvel que você vai analisar. Mas mesmo assim, com esse elemento que diminui a previsibilidade, é interessante você fazer essa comparação, né? O quanto que eu estou pagando se eu multiplico o valor de parcela pela quantidade de parcelas. Pronto. O que disso é diferente do valor que me foi vendido de nota. Aí, no caso do consórcio, você pode tentar dar uma olhadinha. Hoje, com a internet, é muito, muito mais simples para a gente. Aquele veículo que você está adquirindo esse ano, quanto é que ele custava no ano passado? Qual foi o percentual de reajuste dele do último ano, dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos? Então, você vai ter uma média aí, não vai ter um número certo, mas você vai ter uma média de percentual que aquele veículo vai ser ajustado e você começa a conseguir ter noção. Né? Tem o norte, não Tem um quer norte, fazer. exatamente. Essa é a... Eu acho que se as pessoas tivessem esse dado, teriam muito menos essa questão do revisional, né? Da entrada. Exatamente. Porque o pessoal faz no calor da emoção e depois começa a apertar o bolso, né? O revisional, inclusive, se tornou um nicho de mercado, né? Então, hoje muita gente divulga, olha, você faz um financiamento sem se preocupar com a taxa de juros e se tiver alto, você pede um revisional. E as pessoas não se atentam ao fato de que, inclusive, eu vou falar até olhando para a câmera aqui para o pessoal pegar bem a visão. Preste atenção numa coisa. O banco que te vende, que te empresta dinheiro para você comprar um carro, para você comprar um imóvel, ele tem uma previsão dentro daquilo que ele vai te oferecer como produto. E ele mantém um histórico a respeito de você. Então, se você faz um revisional, aquele banco que vai ficar com aquela informação, muito provavelmente não vai considerar você um bom cliente para tomada de crédito futuro. Então, aquilo que você está ganhando como desconto no seu revisional, muitas vezes você está levando como sabotagem para o seu histórico de clientes. E atualmente com o Open Banking, né, com o Open Finance, isso é até mais... Compartilha, né? Exatamente. Então é até mais complicado para nós que somos clientes, porque você, entre aspas, acaba manchando o seu histórico para ter esse desconto. Essa é a verdade. Eu não tinha pegado essa... É o que ninguém fala, né? Como a gente acabou As de falar. pessoas não A hora falam. que faz o trabalho de revisional não informa o cliente, ó. Você vai se queimar. Um banco. Queimou e não vai pegar nada lá. E acaba sendo uma coisa, como é que eu vou dizer? É algo óbvio, mas que é uma obviedade que escapa aos nossos olhos, né? Quando você deixa de pagar uma parcela de financiamento, algo, de certa forma o banco já dificulta para você, né? Concessão de crédito. Quem fica com o nome sujo para voltar a ter aqueles limites de crédito que tinha, é um sacrifício. Então, imagine você fazer um revisional, né? Que você alega, o advogado ele alega perante a justiça que aquele contrato ele está sendo feito com juros abusivos e aí o banco, a financeira tem o desgaste de mandar advogado e negocia. E geralmente a negociação é relevante, né? Por isso que eles vendem isso como produto. Então o banco pega e fala assim, olha, eu perdi muito dinheiro com esse cliente. Ninguém, né? Se fosse um parente que você fosse emprestar um dinheiro, você não emprestaria de novo, né? Se te deu um prejuízo. É o pé atrás, né? É o pé atrás. Vai ter. Então, Peraí. o banco fica com o pé atrás. Esse aqui eu não vou não, porque aqui Fábio aqui não... Aí depois com as informações compartilhadas, Já foi. aí... Se cada um que fosse um banco, o cara me deu um tombo disso aí. Ó, Márcio, chega no grupo falando, toma aqui, viu? não me pagou, Aramis, entrou toma. na justiça contra mim. Não vai não, que é laranjada. Chega lá no banco de Aramis e Aramis. Não, chega Não. aqui, Não.
Mário de Leandro, não. Não. Vai- Ninguém vai- consegue. E engraçado é que as pessoas têm essa noção. Por exemplo, vamos colocar algo que é mais do dia a dia, né? A pessoa que trabalha de carteira assinada, que é o famoso colocar na justiça, colocar no pau, como se Sim. diz, né? Tem gente que tem medo de colocar o patrão no pau por causa desse networking, do patrão falar com o outro. Verdade. Não, esse cara aqui me colocou na justiça. Mas em relação ao banco ou à financeira do revisional, as pessoas não têm esse medo, É infelizmente. parecido com o pessoal que chega a falar, vou pegar o cartão aqui dos bancos digitais da vida, vou Pipocar todo. pipocar, vou ficar 5 anos e... Só que o pessoal tem que entender que a dívida não some. E o que é resguardado ao consumidor é que o banco tem que retirar o nome dele da lista. Exatamente. Mas o cadastro dele lá dentro do banco tá. E aí o banco continua ligando para fazer O renegociação, banco fica tem o aquela direito de coisa. cobrar. É, Ele exatamente. só não pode colocar nos órgãos de A proteção. dívida não deixou de existir, né? Mas brasileiro, né? Falta de informação, né, Diego? Infelizmente a galera não bate a conta. Fala disso. Muita gente financia, muita gente quer financiar consórcio, quer comprar, quer fazer isso, aquilo. Tem algum formato de financiamento que você indica que é melhor? Como é que funciona isso? Bom, em relação ao formato de financiamento, quando a gente fala de financiamento de imóveis, principalmente, quem se destaca, principalmente na nossa região aqui, é a Caixa Econômica Federal, né? Via de regra, eles têm taxas mais atrativas e eu, particularmente, gosto muito, quando se fala de financiamento de imóveis, do financiamento na modalidade saque, né? Por quê? Porque você começa pagando uma parcela, a amortização ela é constante e o saldo do quanto você deve vai diminuindo. Então, no saque, o interessante dele é que a sua parcela ela é regressiva. E se você tenta antecipar a parcela, é mais fácil, né? A tendência é que tenha um desconto mais interessante, porque você paga uma parcela na qual iriam incidir um montante grande de juros, você pega a última parcela quando você antecipa. Então, o sistema saque é bem interessante. O saque, no caso, começa com a parcela mais alta. alta e vai decrescendo. E aí, quando se fala de veículos, a modalidade de financiamento é muito similar, né? Eu particularmente acredito até que só tinha uma, não sei se tem mais de uma modalidade. Mas no caso do financiamento, para mim, vigora principalmente aquela questão que a gente falou, né? Dessa diferença de ágio entre o que você está contratando, o bem que você está comprando e o que você está pagando total naquele financiamento, isso aí é o principal. E a solidez da instituição que você está se relacionando, né? Porque o financiamento, a gente simplifica porque a gente faz, as pessoas fazem, mas na prática você está pedindo ao banco que pague aquele bem e fica com você aquilo, mas na verdade alienado ao banco. Então é algo complexo, né? É quando você atrasa as prestações, pode acontecer um caso de busca e apreensão. Então tem implicações que é interessante você ver qual é o nível de robustez daquela instituição que você está tratando, porque quando você eventualmente tiver algum contratempo, você tem como acionar para conversar, para resolver, né? Então, mesmo que haja uma taxa mais atrativa em um banco, de repente, que você não conhece, eu não teria tranquilidade de fazer um financiamento com uma instituição que eu não conheço, né? Ou que não tenha canais fáceis de atendimento aqui na nossa região. Claro. Agora, a gente tem a opção de escolher ou já vem meio de informação assim? A gente pode escolher a modalidade? Em relação Ou se vai ser price, se vai ser saque. Geralmente não se fala, não se deixa essa opção para a gente. Se eu não me engano, é o próprio banco que trabalha com essa determinada tabela. Eu acredito que eles não têm a opção. Aí ele fala, se você quiser saque, então procure outra pessoa Procure para outra. financiar. Até onde eu sei, o mais convencional é o saque mesmo, né? E o que diferencia é mais a taxa de juros que eles trabalham. E aí vem essa sua fala do custo efetivo total, foi muito interessante, porque assim, tem banco que vai te oferecer um financiamento e diz, não, a gente está cobrando aqui 1,5% ao mês, mas quando você vai ver o que tem de embutido lá, que gera esse custo efetivo total, é maior, né? Então, nunca comparar só com a taxa que o gerente está te falando, porque tem que ver realmente o que está ali por trás, o que você está de fato pagando, desembolsando, para você ter uma noção. Quando eu vou no banco mesmo, você fala disso aí, interessante. Aí o gerente, não, Gil, é porque eu falei, vamos lá. Eu quero quantas parcelas, quanto cada parcela,
Por quê? Porque eu vou bater conta de tudo, vou pegar o valor do bem e vou mensurar. Isso. Não, por exemplo, você falou 1,5% sim, mas e os embutidos? Eu acabei de falar, os embutidos aí, e as pontinhas de semestral, anual, eu falei, não, me dê aqui. Aí o cara, rapaz, você é um dos poucos clientes. Eu falei, é porque bate conta. Você quer ver o teatro, né? Claro. E assim, tem uma outra frase, né, que eu vi na vida e levei para mim. E a gente até fala na primeira parte dela, depois que eu aprendi a segunda. Tem uma frase, a primeira parte a gente até conhece, que é os números não mentem, né? Então essa aí a gente até, o senso comum já sabe. E ela completa, eu achei fantástico, os números não mentem, mas os homens produzem números. Ou seja, o número que é produzido por alguém, mesmo que 2 mais 2 seja 4, ali dentro daquele arranjo pode ter alguma coisa desfavorável para você. É interessante, sim, você procurar ter o domínio da informação, né? Pegar o valor que você vai mesmo pagar e fazer a continha e ver a diferença e falar assim, olha, estou disposto, não estou disposto. Outra coisa que é interessante a gente saber, o juro ele não é um vilão. Ele é um elemento da negociação que é interessante você conhecer e escolher com propriedade se você está disposto a pagar ele ou não. Então, vale a pena tomar empréstimo consignado? Vale, depende da sua situação, né? Vale a pena fazer um CDC? Vale, depende da sua situação. Vale a pena financiar? Vale, depende da sua situação, né? Então, depende aquilo para que você vai usar o dinheiro, né? Certa vez eu trabalhei numa loja de conveniência, um exemplo esdrúxulo, mas foi real. E essas lojas que têm meta, a gente tinha muita meta para bater e fiquei na parte financeira lá. E aí tinha meta de saque e tal, aí você tinha que oferecer o cliente para fazer saque no cartão da loja. E eu tive um colega que conseguiu convencer um cliente a fazer um saque na época de R$ 800 para comprar uma geladeira à vista. Convenceu o cliente de que se ele comprasse a geladeira à vista com o dinheiro do saque do cartão, ele iria ganhar mais dinheiro no desconto que o vendedor ia dar à vista do que o que ele iria pagar de juros. Isso é absolutamente mentiroso. Geralmente, quando você está numa negociação dessa, quanto é que geralmente as pessoas reduzem do preço? 10, 5, 10%. 5, 10 no máximo. Que geralmente é a taxa que se paga do cartão, né? Sim. Então, é isso que se dá no desconto à vista. E aí o cara fez um saque para pagar, sei lá, de repente 100% aí esse cliente teve que desembolsar. Mas, Então foi um prejuízo pela falta do conhecimento e de pegar um papelzinho e rabiscar, né? Vamos lá, eu vou tomar esses 800, não sei quantas parcelas, vou pagar quanto em 800? 1.600, pronto, aí vou comprar a geladeira à vista. De 800 por 700 eu fico com R$100 na mão, mas eu fico com prejuízo lá atrás do juro que foi pago. o rombo mesmo, dobrar, meu amigo, é duro, é difícil. É pesado. Agora, Aramis, outro questionamento que eu acho bem comum entre o pessoal, assim, é vantagem ainda você comprar sua casa própria hoje? O que é que você tem a falar? Eu acredito que sim. Muitos educadores financeiros, inclusive, estabelecem algumas condições. Eu falei anteriormente que muitos diziam que absolutamente não se deveria comprar imóvel, né? Eu já sou da linha que acredita que é válido. E aí muitos que acreditam que é válido até estabelecem algumas condições como aquelas que eu falei, né? Então, a família que já sabe que vai morar aqui em Feira de Santana, por exemplo, que é onde a gente mora, né? Já sabe que vai morar em Feira de Santana. Já tem ali dentro do seu planejamento familiar. E principalmente se você tem uma condição negocial, você vai comprar aquele imóvel abaixo do valor de mercado. Então, por exemplo, esses imóveis em condomínio, né, que a gente compra na planta e depois o imóvel sofre uma valorização. Vale a pena financeiramente. Agora, tudo é dentro daquele planejamento que você faz, né? A mesma regra que eu falei em relação ao veículo se aplica ao imóvel, né? Se uma casa num condomínio popular vai atender bem a sua necessidade, a parcela é inferior ao que você pagaria de aluguel e também não vai lhe sobrecarregar na questão do deslocamento, que é outro elemento que as pessoas não levam em consideração, né? Você mora de aluguel no centro da cidade, mas vai comprar um imóvel lá quase em São Gonçalo dos Campos. Tem que olhar o quando bate a conta do combustível, meu amigo, você vai gastar e ir voltando. Então, se essas condições tornam viável a aquisição nas continhas que você faz, tranquilamente vale a pena. Principalmente se dentro do seu orçamento, né, o que você vai ter de financiamento
ele é inferior ao aluguel. Então você vai ter um fôlego ali na sua vida financeira e você vai acabar até tendo mais condição de repente montar uma reserva financeira, tanto para emergências quanto para lá na frente, quando você for se aposentar, a sua construção patrimonial, né? Eu perguntei isso para mim, Gil, porque eu particularmente vejo muito nas redes sociais, o pessoal falando, essa casa do aluguel é 15 mil reais, mas o dinheiro que ela vale é 1,5 milhão e tal, tá me rendendo um tanto no banco. Só que hoje, Gil, você pode falar melhor que eu em relação à faixa da população brasileira, a maioria tá menos do meio para baixo, né? Em relação a classe A, B e tal. Sim, sim. Então, como a gente está falando para o público maior, então a gente está falando de casa de 200 mil, 300 mil reais no máximo. Então, para você pagar uma parcela de uma carro de 300 mil hoje, você precisaria ter o quê? 1 milhão na conta? Mais ou menos assim, para render a 1%. É, porque se você tem 1 milhão, ele está rendendo 10 mil. 10 mil, né? Daria mais ou menos, tipo, para você poder pagar uma parcela e se manter, por exemplo. E se manter. Então, a gente está falando aqui de pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Então, como é que você vai comparar e fulano não compra casa porque... Ele tem 20 milhões na mão e a casa é 5, ele paga tanto, renderia tanto, mas... É aquilo que a gente falou no início, né? Uma coisa é a análise de investimentos para Davi, que ganhou o Big Brother há pouco tempo, né? Outra coisa é para nós que, né, temos o nosso trabalho convencional ali, né? Uma coisa muito importante é a discussão que passa pela regionalização. Então, assim, de repente um guru, ele está acostumado com a realidade lá de Rio, São Paulo. Então, você tem um determinado padrão de imóveis, você tem um nível de inflação imobiliária diferente do que a gente tem aqui em Feira de Santana. Outra realidade, né? É outra realidade. Então, dentro da realidade de feira, que é interessante você comparar, né? Aí você adquire um imóvel. Você vai ver, por exemplo, esses imóveis na faixa de 140, 150 mil. Quanto é que se cobra de um aluguel de um imóvel desse hoje? Né? 800, 900, R$1.000. Aí você tem que pegar os mesmos 150 mil e quanto que renderia isso se tivesse aplicado no mercado financeiro? Aí onde entra a mágica. O guru vai te dizer que se tiver na bolsa de valores, você vai ganhar um dinheiro absurdo. O problema é que bolsa não só sobe, ela sobe e desce, né? Mercado de fundo imobiliário sobe e desce. E quando você vai comparar com o de renda fixa, que é o mais seguro, você chutou bem aí. Vai trabalhar nesse range de 1% ao mês. Quem está iniciando hoje investimentos, né, que vai trabalhar com investimentos mais seguros, com uma duração um pouco menor. Né? Então, se você está começando um investimento agora, você não vai comprar um título para 2040. Vai comprar lá no Tesouro Direto para 2027, para 2029, para manter por pouco tempo. E se você tiver, de repente, uma emergência e você precisar acessar aquele dinheiro, ele não ter tido uma oscilação grande demais, tanto para cima quanto para baixo. Eu tenho até um dado interessante, né, Chico? Aqui na Bahia, que até tantas pessoas ganham até tanto. Eu não lembro exatamente, mas salvo engano, acho que é menos de 5% da população ganha acima de 5 mil. Algo do tipo. Você vê que é... Aí, 2%, 3% ganha acima de 10%. Tipo, para ganhar acima de 20 e 50 é meio por cento. Minoria da minoria. O nosso recorte demográfico no Brasil e aqui na nossa região, e eu acredito que isso é mais agravado ainda, né? Que essas classes menores, né, que a gente chama de classe D, classe E, né? São a imensa maioria, né? Quando você vai para classe B, classe A, e aí é onde entra várias discussões, né, sociais, porque a maior parte da riqueza do mundo, e o Brasil, isso é mais grave ainda, está concentrado numa quantidade menor de pessoas, né? É a má distribuição de renda, pronto. A gente ouvia falar muito disso na época do colégio, né? Continua a mesma coisa, né? Tanto que eu vi uma matéria, acho que de uns 6 meses para cá, eu achei engraçadíssimo, dizendo que no Brasil a melhor profissão é ser herdeiro, né? Porque as grandes riquezas que foram, entre aspas, construídas e que a gente às vezes até vê as pessoas falarem, na verdade, quem realmente recebeu um dinheiro grande e se manter num padrão mais alto é quem herdou, né? Grandes reis no Brasil hoje, eles são de famílias, né? Familiares. De eletro, de várias... No meu ponto de vista, é porque assim, o herdeiro, a depender do herdeiro, claro,
e o pai instrui de forma Sim. correta, educa financeiramente, o cara tem um patrimônio de 10 milhões, 15 milhões, que seja. A tendência é ele manter naquele patamar, né? Porque ele foi ensinado. Não é aquele que tá ali, igual o cara pra cima e vou fazer o que quiser. É. Ele, ó, o mínimo é isso aqui, ele sabe que tem que fazer o mínimo para se manter. Então ele gasta muito, mas ele tem um patrimônio muito extenso para poder gastar. E ele Então ele não consegue queimar o dinheiro todo. ele consegue se manter, né? A sua fala é muito interessante, Gil, e eu até ia falar algo nesse sentido, porque a gente não está aqui para fazer caça às bruxas em ninguém, né? Se eu fosse um herdeiro hoje, eu seria herdeiro com a consciência tranquila e muito feliz, né? Mas infelizmente não tivemos essa graça de herdar grandes volumes de dinheiro, né? Mas então a fala seria essa, que o herdeiro, muitas vezes pela preparação que ele teve, intelectual, financeira, né, na convivência ali, ele já está acostumado com um padrão e ele consegue manter com mais facilidade do que a pessoa que sai do zero e passa a tentar construir, né? Inclusive, eu vi um registro de um grande influenciador americano, se eu não me engano, que era milionário, e aí ele falava muito disso, né? De você ir, de você conquistar o seu e tal, e que essa onda de você destravar, né? O quanto você vai ganhar. E aí ele foi tentar fazer um experimento para provar que ele conseguiria se tornar milionário. E aí ele saiu, tipo, ele meio que bloqueou o acesso dele aos recursos. E aí ele saiu de casa com, tipo, 10 mil dólares, né? E a meta dele era se tornar milionário em X anos. E nem ele conseguiu atingir a meta, né? Aí ele voltou, se desculpou e falou, não é tão fácil assim se tornar milionário. Então, são informações que é interessante a gente ter esse choque de realidade, né? Para saber que se tornar milionário não é tão fácil como se diz ainda, embora não seja impossível, né? Vai depender do trabalho. Da energia, né, que coloca na coisa. Exatamente. E aí entra uma outra frase muito interessante, já que a gente está falando de investimentos, né? Eu não me lembro agora se quem disse isso foi Benjamin Franklin, Einstein, não me lembro agora quem foi, um desses pensadores mais clássicos, né? Ele falou sobre você investir em conhecimento porque rende os melhores juros. Então, assim, quando a gente fala de investimento, investir em você é muito importante. Essa questão da formação, da energia, do quanto você conseguiu se tornar diferenciado e capaz de construir, né, essa própria riqueza. Porque quando a gente fala em investir, o que a gente investe, em tese, é o que sobra ou o que a gente, dentro do nosso orçamento, a gente faz uma previsão e diz assim, eu vou apertar o cinto e vou conseguir investir aqui por mês X reais, né? Já quando você se qualifica, e não só se qualifica de uma maneira aleatória, se qualifica de uma maneira que você consegue potencializar aquela qualificação, você muitas vezes consegue modificar o seu patamar financeiro. E aí, quando você modifica o seu patamar financeiro, você consegue fazer uma reorganização e muitas vezes investir. Talvez o mesmo percentual, mas como você está ganhando mais, você consegue investir mais. Alavanca, né? Alavancagem, essa é a palavra. Você está falando disso aí, o cara entende muito, né? Você percebeu que Aramis não brinca, não. Ele falou que esse é o meu time. Ele, não, é porque... Pergunta em cima disso. Os seus projetos hoje tem atualmente, você quer fazer, e se tem um projeto seu de você lançar um curso, uma mentoria nesse nicho. Porque muita gente hoje passa por dificuldade, por falta de informação de alguém orientar. Então, Aramis Matos, pensa em lançar um curso da área, como é que funciona? Penso, sim. Na verdade, já é uma ideia antiga, né? E nesse meu relacionamento com o mercado financeiro, eu sempre tive o desejo de ensinar, essa aspiração por ensinar, né? E que hoje eu realizo muito nessa função de pastor que eu desempenho atualmente. Mas no que diz respeito ao mercado financeiro, eu já pensei muito sobre isso, já cheguei a pensar em abrir um Instagram, né, para dar dicas sobre essa área de investimentos, principalmente voltado para a educação financeira, né, que eu acredito que é mais real, é mais urgente no nosso país hoje a gente falar sobre educação financeira, especificamente sobre como você cuidar do seu dinheiro e como você investir de maneira consciente, do que esse lance de você tentar ensinar as pessoas a dar uma virada de chave e fazer um investimento mágico, né? Não, você vai fazer isso aqui, ó. Mudar de profissão, né? Sim. Sem querer te falar, mas já falando, né, dessas
Empresa milagrosa, né, que Sim. aparece aí. Uma coisa muito importante sobre o mercado financeiro é o seguinte. Tem um influenciador que eu sigo, que é o Thiago Reis, e ele diz uma frase genial. Ele diz o seguinte: a única maneira de conseguir dinheiro fácil no mercado financeiro é quando você promete para alguém que essa pessoa vai conseguir dinheiro fácil. Então você promete isso, o cara te paga, Vem. né, e você vende aquela ideia. Porque, na verdade, o mercado financeiro ele é assim. As oportunidades legítimas são assim. Ou você vai investir com segurança, você vai investir o seu dinheiro, principalmente em títulos públicos. E aí você vai ter um retorno não tão elevado, é um retorno pequeno, mas sempre vai render, ou seja, você corre um baixo risco. Ou você vai procurar investimentos que têm um alto grau de alavancagem, a gente falou sobre a alavancagem no sentido pessoal, em mercado financeiro existe alavancagem também. Ou você vai trabalhar com esses investimentos que têm essa alavancagem, que têm esse potencial de repente, em uma operação, você ter um retorno de 400, 500, 1000%, 100%, mas em compensação, o risco também é muito elevado. Então, no mercado financeiro não existe risco baixo e retorno alto. Ou é o risco baixo e retorno baixo, ou é risco alto e retorno alto. Quando você trabalha na faixa de risco alto e retorno alto, você tem que ter um grau de expertise, né? Tem que ter muito conhecimento, tem que ter tempo disponível. Então, é algo complexo. Ganhar muito dinheiro no mercado é algo complexo. Aquela ideia que venderam antigamente de que era muito fácil você bater o rendimento do Tesouro Direto, era muito fácil você bater o rendimento do CDI, não é bem assim, né? Não é todo ano, não é todo mês, e a renda variável, que é a Bolsa de Valores, ela vai bater os investimentos tradicionais. Não é sempre. Agora, tem como? Tem. Agora, você precisa se debruçar, estudar e viver daquilo. E não é a realidade de muitos de nós hoje, conseguir fazer essa virada, ao ponto, inclusive, de você mudar de profissão, né? Quem hoje vive no mercado para ganhar muito dinheiro, só faz isso da vida. Pra mim, eu vou fazer uma pergunta aqui. Porque, na verdade, aqui a gente é o porta-voz, né, Gil? A galera, a gente pergunta. A galera Quer saber, curiosidade e Então, tudo bora mais. dizer que... Pode dizer que Dona Maria tem... Aposentada, tem 100 mil reais. 100 mil reais na conta, lá parado, na poupança. Tá rendendo os trocados lá. Qual hoje é a melhor Opção. opção de investimento que não vá deixar aquele dinheiro indisponível para ela, que a gente sabe que tem uns investimentos que ele trava, né? E se você resgatar antes, você perde. Qual é hoje a opção mais segura e que renda melhor que a poupança e ela possa aplicar aquele valor dela? Vamos pegar o caso de Dona Maria especificamente, né? Como Dona Maria é aposentada, ela vai ter um perfil conservador. Mesmo que ela tivesse conhecimento sobre mercado financeiro, e tivesse perfil, aceitasse, tivesse tolerância a ver lá 100 mil reais virar 50 mil de uma noite para um dia, isso aconteceu na pandemia. Então, quem não tinha estômago tomou prejuízo. Mesmo que ela tivesse essa casca grossa, pela idade que ela tem, ela precisaria se classificar como conservadora. Então, 85%, 90% do patrimônio dela precisaria estar na parte de renda fixa. E aí, quando a gente fala em renda fixa, a aplicação mais segura do Brasil hoje chama-se Tesouro Nacional, Tesouro Direto. Por quê? Porque ainda que você tenha bancos emprestando dinheiro, é muito mais difícil um país quebrar. Com toda a dificuldade que o nosso Brasil tem, é muito mais difícil o Brasil quebrar do que um banco A, B ou C. Então, o Tesouro Direto seria, de longe, a minha recomendação para ela. E aí, assim, quando a gente fala em substituir a poupança, aí é interessante a gente pensar também um fatiamento, né? Uma divisão desse patrimônio. Não tirar tudo, né? Na verdade, ela poupança. poderia até tirar tudo, Sim. mas assim, o dinheiro que ela pode eventualmente precisar num curto prazo, como ela é aposentada, ela tem uma renda previsível até a morte, Sim, vamos sim, colocar assim, né? Então, talvez ela não precisasse ter uma reserva de emergência muito grande, aquele dinheiro de imprevisto, né? Talvez ela precisasse aí de 3 meses a 6 meses das suas despesas mensais, é o que se recomenda para quem não tem uma variação muito grande. Então, 3 a 6 meses da despesa dela mensal, ela colocaria na aplicação mais segura. Se for no Tesouro Direto, seria no Tesouro Selic, que vai render muito próximo da taxa Selic
já é um rendimento, não é tão mais alto do que a poupança, porque a poupança é isenta de imposto de renda e o Tesouro Selic ele incide imposto de renda. Então, no primeiro ano vai ser muito parecidinho, mas a partir do segundo ano, que o imposto de renda vai ter um decréscimo maior, ela começa a enxergar uma diferenciação. O que passar disso, ela pode dividir aí no Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. Por que os dois? O prefixado ele tem uma taxa de rentabilidade pré-determinada, 12%, 13%, né, nos horizontes mais curtos. E o Tesouro IPCA ele vai te render um valor constante mais a variação do IPCA. Então, geralmente, ele é negociado aí IPCA mais 6%. É parecido com o prefixado. A diferença é que um vai te dar um retorno nominal e o outro vai te dar um retorno livrando a taxa de inflação. E aí, se ela tiver, dependendo do relacionamento dela com o banco, aí ela pode pensar em um CDB também, que é a renda fixa fora o Tesouro Nacional. Então, ela pode fazer um CDB, ela pode fazer um LCI, LCA, são ferramentas que são emitidas por bancos para pessoa física, pessoa jurídica, se eu não me engano, também tem, né? E aí, por serem títulos privados, às vezes ela tem um rendimento um pouquinho melhor até do que o Tesouro Direto, porque o risco é um pouco maior. Agora, quando você está falando em relacionamento com o banco, tem aquela preocupação de observar a taxa, né? Porque do mesmo jeito que o banco tem a taxa do financiamento, ele tem a taxa da rentabilidade. E aí, via de regra, os grandes bancos, eles têm produtos que a taxa de rentabilidade que ele oferta para mim e para você, quanto maior o banco, menos ele se sente obrigado a oferecer uma taxa interessante. Sim. Então, às vezes tem banco que ele te oferece, por ser um banco grande, ele te oferece um CDB. Você, puxa, o Aramis falou no podcast que CDB é legal, mas quando você vai para a ponta do lápis, o CDB empata com a poupança praticamente. Entendeu? O desgaste que você vai ter, porque no CDB, no LCI, no LCA, você precisa declarar imposto de renda, de uma maneira um pouco mais, né, consistente do que simplesmente quando você tem dinheiro na poupança. E controle também, porque a poupança, todo mundo já conhece a maneira que funciona, então você coloca o dinheiro, se precisar resgatar, você resgata hoje. Quando você vai para o Tesouro Direto, já você enfrenta uma diferença, porque quando você precisa resgatar o dinheiro, você pede hoje, ele cai no próximo dia útil. Então tem umas diferençazinhas. E se ela não vê uma grande variação entre a poupança e o investimento que ela vai fazer, não vale a pena. Entendeu? Então, se for para essa parte de títulos privados, só se realmente o banco ou a empresa que ela estiver se relacionando oferecer uma taxa atrativa. Tem que olhar a rentabilidade que ela promete. Na verdade, é realmente se avaliar. Avaliar, sempre. Sempre avaliar. Não tem por que correr. Você falou assim, rende 12% ao ano, né? 13% ao ano. Se você negociar também com o banco, poupança pode ser que renda um pouco mais também, acontece isso? A poupança ela é menos. Quando e eu trouxe um papelzinho até para não deixar de trazer essa informação para vocês aqui. Então, a nossa poupança, quando a nossa taxa Selic ela está no patamar que está hoje, a poupança ela vai render 0,5% mais a taxa referencial ao mês, né? Porque quando ela está acima de 8,5%, quando ela está abaixo de 8,5%, aí o cálculo muda um pouquinho. Então, dificilmente a poupança chega nesse patamar de 12%, 13%, porque quando ela está no patamar menos vinculado a esse 0,5%, que ela rende 70% da Selic. Então, sempre você deve quando comparar, né, a poupança com esses outros, 70% da Selic, a nossa Selic hoje está em 10,25 ou 10,50. Então, 70% disso vai morrer aí em 7%, mais ou menos, né? 7,5%. E aí você tem títulos que estão te oferecendo 11 ou 12. Só que aí vem a questão, né? Olhar o imposto de renda, que no primeiro ano vai ser muito parecido. No primeiro ano vai ser muito parecido. Outra desvantagem que a poupança tem é que ela só vai render no aniversário. Então, você investiu hoje, só vai contabilizar aqueles juros daqui a exatos, né, ao dia do aniversário da poupança. E no Tesouro Direto, nos CDBs, nessas outras modalidades, não. Você colocou o dinheiro hoje, ele vai rentabilizar a partir do primeiro dia. Agora, no horizonte inferior a 30 dias, não é tão legal porque incide o IOF também. Então, ele começa empatando e quanto mais tempo você deixa, mais ele vale a pena. Você percebe, Gil, que é muita... Ele está tentando aqui
deixar o mais Mais simples possível. Simples possível, mas é complexo. É. São muitas pegadinhas, muita coisa assim, né? Que se você não analisar com calma, você não bota a peça pelas mãos. Os pés pelas E aí o que acontece? A maioria não quer agonia, acaba Isso. Deixa lá lá. no banco. A nossa disposição para aprender, ela acaba sendo limitada, né? Isso. Então, tem pessoas que não se atentam para a questão do mercado financeiro, dos investimentos, porque ela tem outras prioridades, né? Então, é o desgaste, a energia, a gente falou de energia mais cedo, a energia que você coloca no seu trabalho, na sua família, né? Na sua graduação, na sua qualificação, às vezes não sobra para você aprender sobre o mercado financeiro. Mas a dica que me ajudou muito quando eu conheci mercado financeiro, que eu me deparei com esse mundo de complexidade, foi respirar fundo e falar assim, bom, qual é o momento que eu hoje me encontro? Primeira coisa que eu preciso fazer, perfil do investidor. Então, primeiro, já que o primeiro ponto é perfil do investidor, você vai estudar e aprender sobre o perfil do investidor. Aí você descobre o seu perfil. Pronto. Qual é o segundo passo? Montar minha reserva de emergência. Então, você despreza as outras informações por enquanto e vai aprender sobre sua reserva de emergência. Um passinho de cada vez. Quando você vai ver, você já está percorrendo uma maratona. Você não precisa sair fazendo todos os investimentos de vez, né? Então, montou a reserva de emergência, agora eu vou pensar no dinheiro que eu vou alocar ali no curto prazo, lá na frente. Reserva de emergência, só para o pessoal entender, é o que você falou de 6 a 3 a 6 meses? 3 a 6 meses para a pessoa que, no caso do exemplo que a gente citou, do aposentado, do servidor público, que tem uma baixa variação, né, na sua rentabilidade normal. Para quem já trabalha de carteira assinada, 6 meses, até um pouco mais, né, até um ano. Para quem é empreendedor, 1 ano para cima, né, porque o empreendedor ele sempre tem o risco de oscilação. Eu coloco a questão De dar errado. De dar errado. Pronto. O empreendimento dá errado. Você pode dar errado. Isso. Então, você investe aqui agora e der errado e vai fazer o quê? Exatamente. Um grande investidor chamado Warren Buffett, ele dizia o seguinte, que você está na praia, né? Quando a maré está baixa que você descobre quem estava nadando pelado. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É melhor você estar com seu calçãozinho. Aí o empreendedor tem o empreendedor tem aquele lance. Tá tudo dando certo no negócio dele esse ano. De repente, ano que vem, chegou um player forte e acabou com sua posição ali. Você vai ter que se reestruturar, se reinventar, mudar de nicho, de repente parar a vida de empreendedor e tentar se recolocar no mercado de trabalho. Então, é por isso que o empreendedor precisa de uma reserva um pouco maior, para caso esse processo dele de readequação leve um tempo, ele não precisa tomar um prejuízo de uma posição que ele está lá num prazo mais longo, né? Então, a reserva de emergência funciona para quando você fizer aqueles investimentos que você falou, né? E eu coloco o dinheiro hoje, mas não posso retirar amanhã, bom, para que eu realmente não precise mexer naquilo. Então, eu tenho uma reserva de emergência, que é o dinheiro que rende pouco, mas se eu precisar, ele está ali, né? Furou o pneu do carro, furou o pneu do carro, o carro bateu, a fatura do plano de saúde veio mais alto, o emplacamento veio, eu não me atentei. Teve a multa? Teve uma multa, né? Comeu pão integral e caiu no teste do bafômetro, né? É a bola da vez, é o argumento. Agora, passados aí mais de 7 anos, velho, de experiência no mercado, o que é que tu considera hoje como tua principal conquista? Assim, porra, isso aqui que eu fiz, eu me orgulho de ter feito aqui, de ter participado disso. O que é que você tem para dizer? Para mim, o grande marco foi a evolução, né? Tanto técnica quanto financeira desse comitê de investimentos que a gente faz parte. Então, quando eu comecei a ter contato com investimentos lá no Instituto de Previdência de Feira de Santana, nós tínhamos um patrimônio na ordem de 35 milhões de reais. E a gente somente investia em renda fixa. Então, e era muito tranquilo porque a Selic estava num patamar alto, muito parecido com o que a gente está agora. Então, você investia em títulos conservadores e você batia a meta. A Previdência, como eu falei mais cedo, é o único órgão do município. Aliás, eu não falei essa informação, eu falei que é o único que aplica para longo prazo, né? Sim. Além de aplicar para longo prazo, nós temos meta de rentabilidade. Então, no ano, eu tenho uma meta de rendimento que eu preciso bater. Né? Nós como comitê de investimentos. Então, assim, batia-se a meta muito fácil. 2018, 2019 foram anos muito interessantes para a gente, financeiramente falando. Já depois do Covid para cá, o mercado teve muita incerteza e muita oscilação. Então, um grande marco para mim foi ter conseguido atravessar essa fase que parecia que a gente não ia conseguir.
Não sei se você se recorda, mas em março de 2020 a Bolsa de Valores ela teve três momentos ali em que a Bolsa fechou para não cair mais, né? Tem um nome técnico disso, mas agora me deu um branco. Eu vi, Circuit Breaker, pronto. A Bolsa teve 3 Circuit Breakers seguidos. E aí a gente observava esse patrimônio que eu falei para vocês, o dia começava com 30 milhões, amanhecia com 25, começava com 25, amanhecia com 20, e a gente olhava um para o outro, o que é que a gente vai fazer, né? E aí liga com o gerente, vê o que é que faz, conversa com o especialista dos bancos, e aí a gente conseguiu, né, passar essa turbulência, precisamos, né, por força da situação, a gente precisou se qualificar muito, e para mim foi um processo de criação, porque essa função de gestor de recurso, apesar de eu ter herdado a participação no comitê, mas essa função de gestor ela foi uma coisa nova, ela não existia antes. Então foi uma coisa que a gente construiu do zero. As pessoas que trabalhavam com investimentos antes só tinham noção do valor do investimento ali no final do mês que o banco disponibilizava o extrato, então o diretor dizia, olha, tal aplicação tem tantos mil, tal aplicação tem tantos mil, tal aplicação tem tantos mil, alguém concorda, alguém discorda, e as pessoas diziam sim ou não, né? E hoje a gente faz uma discussão de cenário, né? A gente trabalha com o rendimento de cada segmento ali, a gente trabalha com posições mais longas, então títulos do Tesouro que tem uma volatilidade maior, a gente trabalha com renda variável, o Instituto de Previdência hoje tem aplicações em Bolsa Brasileira, tem aplicações em Bolsa Americana, tudo através de fundos de investimento, a gente está iniciando agora multimercado, a gente analisou a possibilidade de trabalhar com empréstimo consignado aos servidores, então a modalidade de investimento e a complexidade do nosso trabalho aumentou muito. E eu fico muito feliz quando eu vou analisar o que a gente discutiu. Eu falo, cara, as reuniões eram um beabá 7 anos atrás, e hoje a gente senta, a gente discute cenário, né? Hoje a gente vai ter reunião desse mês, a gente provavelmente vai falar aí da desistência do presidente dos Estados Unidos de se candidatar, como é que isso vai afetar o mercado, como é que a gente vai se posicionar dessa forma. E como bom contador, né, a parte objetiva, né, que isso que eu falei foi subjetivo, mas a parte objetiva desse trabalho que me gratifica muito é ver o patrimônio crescer. Então a gente saiu do patamar de 35 milhões, teve essa turbulência do Covid, subiu, desceu, recuperamos o que tinha se perdido e hoje a gente está se aproximando da ordem de quase 200 milhões de reais em aplicações. Então isso para mim é muito gratificante. Fazer parte disso, né? Dessa evolução. E como uma pessoa responsável, né? Às vezes dá um friozinho na barriga, assim, mas cada centavinho lá que é movimentado, a gente tem uma declaração preenchida e vai para o Tribunal de Contas do município, vai para o Ministério da Previdência, né? Que são os órgãos de controle externo. Todos esses dados são públicos. E é interessante no sentido governamental para além do servidor público, porque a Previdência Sustentável, ela consegue aliviar as contas públicas. Então, o dinheiro que a prefeitura deixaria de investir na Previdência que esteja em déficit é um dinheiro que sobra para construir um hospital, para construir uma escola. Então, quando eu estou lá, que eu vejo um númerozinho verde lá no final do mês, eu falo, poxa, como cidadão aqui, eu sei que eu contribuí para melhorar a minha cidade, porque eu contribuí para diminuir o dinheiro que a prefeitura precisaria injetar aqui dentro para esse instituto se manter. Rapaz, quando eu abrir um curso aí de parte financeira, me avise que eu vou comprar. Me avise que eu vou comprar. Sempre é bom aprender, que aprender com quem entende é mais fácil ainda, né? O banco já dá mastigado, né, velho? Meu, 5 vezes o patrimônio. Sabe o que é isso? É muita coisa. É muita coisa. E a gente está falando de menos de uma década. São 7 anos. Agora, sim, o crescimento não foi só em termos de retorno financeiro, né? Foi também ingresso de contribuições previdenciárias, a situação do Instituto, de uma maneira geral, acabou melhorando o equilíbrio financeiro. A gente chama equilíbrio financeiro, né? Então, o equilíbrio financeiro melhorou muito. Isso. Então, houve época que o que a gente recebia de contribuição não custeava a nossa folha de aposentados, que essa é a premissa das previdências, né? O trabalhador ativo contribui, paga o benefício do aposentado, quando esse ativo se aposenta, vem outros ativos para
juntamente com Para suprir. juntamente com o famoso patronal, que é o patrão. Então, quem custeia a Previdência é o patrão, por isso vem o patronal, e o empregado, né? No caso de Instituto de Previdência, o patrão da gente seria a prefeitura, né? No INSS, o patrão é o governo federal e as empresas que contratam as pessoas. Agora, mesmo, o que é que diferencia esse sistema de uma pirâmide financeira para o pessoal? Sistema de aposentadoria, se fala especificamente. A lógica, quando a gente coloca de uma maneira simplificada, a lógica é um pouco parecida, né? A diferença é que a pirâmide, ela tem essa questão do travamento, né? A pirâmide, ela é uma dinâmica, ela é uma estrutura que serve para ela beneficia quem está no topo. Isso que diferencia muito a pirâmide do regime previdenciário. Por quê? No regime previdenciário, você tem ali 35 anos que aquela pessoa vai contribuir. E aí, quando ela se contribuir, é feito um cálculo em cima do quanto você contribuiu e isso vai te dar a sua média salarial. Então, por trás dessa construção de cálculos, assim como nas construções do plano de saúde, o plano de saúde é muito parecido com a Previdência nesse sentido. Existe um profissional que, inclusive, deriva da ciência contábil. Esse trabalho, antigamente, os contadores faziam, mas hoje virou uma ciência específica, que é a ciência atuarial. Então, o cientista atuarial, todo ano, ele vai fazer uma análise e ele diz o seguinte: essa Previdência aqui, para que ela se mantenha para os próximos 35 anos, o patrão precisa contribuir com a alíquota de X, Y, Z e o empregado precisa contribuir com a alíquota de X, Y, Z. E ainda tem as possibilidades, como a gente atravessou algumas vezes, e provavelmente até a gente se aposentar, vai ter outras, né? As reformas da Previdência. Então, é justamente outra diferença, né? Então, quando se vê um colapso iminente na Previdência, a tendência é que haja um reajuste para que esse equilíbrio se mantenha. E na pirâmide não tem esse cuidado, né? Na pirâmide, as pessoas já fazem naquela intenção de... Para durar coisa de ano, meses, né? Que negócio de um ano? Coisa... Girou, já foi. Girou, já foi, né? Então, porque eu acho interessante a gente colocar isso em pratos limpos, né? Porque, isso. Às vezes o pessoal, porque os velhos parou e os novos estão começando a contribuir. Só que você tem que ver, como você falou, o cara contribuiu 35 anos. Exatamente. Tá entendendo? Contribuiu 35 anos, feito todo um cálculo, uma matemática. Não é aleatório. Não é aleatório. Bota 1.000 para ganhar 3.000. A fiscalização... Você lembrou isso. Isso. Márcio, hoje uma empresa que é pirâmide, eu falei, Márcio, a empresa parece que voltou, viu? Acontece muito. Então, e a pirâmide, ela trabalha com esse imediatismo, né? Você coloca 100 e esse 100 não passa de mágica, vira 200, né? E aí, quem tirou 200 primeiro, esse 200, na verdade, foi financiado por outros dois que colocaram 100 lá na base. Se livrou. Então, se livrou, exatamente. E no caso da Previdência é um pouco diferente, né? Ela trabalha com um horizonte longo, de 35 anos, ela vai permear aí o âmbito do direito, então, o que é que aquela pessoa vai ter direito de fato, né? Aí você tem os profissionais que vão analisar quando a pessoa vai dar entrada na aposentadoria, como foi a contribuição dela. E a questão da transparência, como eu falei, né? Se nós que somos um instituto fechado, né, que a gente chama regime próprio de previdência, se nós que somos um regime próprio, temos fiscalização de Tribunal de Contas, temos fiscalização da própria Secretaria de Previdência, então o regime geral ele também lida com essa questão da transparência, né, da transparência das informações, tanto que déficit de previdência é um dos assuntos que vira e mexe aparece nos noticiários, né? O Brasil, o déficit de previdência aumentou, o déficit de previdência diminuiu, o déficit com a previdência é X, Y, Z. Então, são completamente distintos, né, na realidade. Eu vou puxar aqui para outra vertente. A gente falou de pirâmide, né? Não falando de pirâmide, tá? Não é caso. Esclareceu. O que não é, né? Mas vamos lá. Vamos dizer que a Ana aqui, ela não vai na pirâmide, mas ela viu alguém falar pirâmide, mas ela percebeu que era furada. Só que a Ana percebeu e ela quer investir, mas ela é mais arrojada. Qual seria a indicação de Aramis para esse perfil de uma pessoa que é mais arrojada no investimento? Bom, Ana, sendo jovem, mais arrojada no investimentos, ela tem duas possibilidades, né? Principalmente, mesmo a pessoa que é arrojada, o que se recomenda é que uma parte do capital dela esteja no segmento
de renda fixa, né, na parte segura. O arrojado também vai precisar ter reserva de emergência, porque imagine, você investiu numa empresa que é sólida, né, mas que ela está passando por um momento difícil. Como foi na pandemia? Quem tinha ações da Petrobras na pandemia viu a Petrobras desvalorizar, mas a Petrobras continua sendo Petrobras, né? Então, se na hora que a Petrobras caiu o valor, foi a hora que você recebeu aquela multa do bafômetro, você ia ter que vender suas ações, de repente, pela metade do preço para pagar a sua multa. Então, é da reserva de emergência que você tira o dinheiro para não ter que vender a ação da Petrobras fora do preço que deveria ser vendido, né? Então, um percentual do capital dela estaria na renda fixa, né? Tesouro direto ou também bancos, e uma parte ela poderia direcionar para ações. Aí, quando a gente fala em ações, você pode comprar ações diretamente das empresas ou você pode trabalhar também através de fundos de ações, né? Bancos, corretoras têm produtos, esses fundos de investimento, que é como se você comprasse uma casa de condomínio, né? O fundo de investimento você compra cotas, e aí você vai ter um especialista por trás fazendo aquelas aquisições. Ou, quando você, de fato, tem tempo e tem condição e consegue se especializar para fazer os seus próprios investimentos, você pode comprar ações de empresas diretamente. Agora, eu faço uma ressalva para quem vai comprar ações de empresa diretamente. Por mais esperto que você acha que você já é, existe uma coisa chamada assimetria de informação, que pega muito a gente, pessoa física. Eu digo porque eu já investi em ações e acabei perdendo dinheiro por causa de assimetria de informação. Vou falar um exemplo recente, né? O caso das Americanas. As Americanas do segmento de varejo, né? Então, ela tem ali a concorrência da Magazine Luiza, da Via Varejo e tal. As Americanas não eram a Magazine Luiza, mas era uma empresa bem conceituada. De repente, apareceu de uma noite para um dia para nós, pessoas físicas, né? Quem que está mais posicionado e tem mais dinheiro, consegue a informação privilegiada, né? Tem assessoria, tem... E aí a pessoa conseguiu fazer a venda das ações dela com uma perda mínima ou talvez até com lucro ainda. Mas a gente que comprou Americanas porque viu o influenciador falar que não estava sabendo de nada, pronto. Um belo dia, você vê lá o presidente sendo afastado, você vê lá Escândalo todo. o maior executivo na parte financeira saindo. Aí, de repente, outro pede para sair porque viu uma fraude milionária, bilionária, se não me engano, os balanços patrimoniais da empresa, né? E aí, de repente, ficou naquela dúvida se era 20, se era 40... milhões ou bilhões, eu não me recordo agora quanto foi. E aí, nessa situação, as ações da empresa despencaram, né? Magazine Luiza também era uma empresa que tinha muita solidez, como eu falei, o maior player nesse segmento de varejo, mas passou por dificuldades e era uma empresa que as pessoas diziam assim, que Magazine Luiza era quase renda fixa. Então, você comprava e a empresa só subia, era igual um foguete. Mas passou por um momento difícil e caiu, né? No segmento de bancos, que inclusive são conhecidos por serem sólidos, né? Serem investimentos sólidos no nosso país, porque o sistema é fechado, né? Você não abre um banco facilmente aqui. A maior ameaça dos bancos grandes hoje são esses bancos digitais, né? Mas mesmo eles precisam de um grande esforço para estarem operando no nosso mercado. E aí, quando eu comecei, nesses 7 anos atrás, a trabalhar com investimentos, falava-se muito do Bradesco. Bradesco é uma ótima opção, tarará, 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 tarará. De repente apareceu uma dor de barriga no Bradesco, as ações despencaram. Aí o Itaú começou a valorizar. E todo mundo que falava bem do Bradesco e do Itaú dizia que os bancos públicos não eram tão eficientes quanto o banco privado. Pronto, de repente aconteceu mais uma virada e hoje fala-se, talvez hoje já tenha se passado essa fase, mas até onde eu estava acompanhando, o banco queridinho de todo mundo era o Banco do Brasil, banco público. Então, eu recomendaria para ela a renda variável, mas desde que ela consiga fazer esse acompanhamento e ter certeza de que ela está investindo bem. Porque o segredo de renda variável é você saber onde colocar seu dinheiro, quando colocar. E tem os fundos imobiliários também, que são um bom tipo de aplicação na renda variável, mas ele vai depender também dessa análise para você não estar fazendo aquisições que lá na frente você venha a se arrepender. É isso. Por mim, não sei por você. Ele vai lançar o curso, eu vou comprar. Lá ali, ó. Nosso produtor. Se você me emprestar Assinatura, aquela reserva. Pronto. Eu mando no Pix, só manda a chave lá. Manda a chave que eu mando. Olha, bicho, deixa eu te perguntar.
Contabilidade e mercado financeiro. Praticamente anda lado a lado. Sim. Eu queria saber qual foi o que influenciou a outra você querer estudar? Como foi você gostar de mercado financeiro que você fez o curso ou depois você fez o curso? Você começou a praticar mais aí dentro? A contabilidade, para mim, ela foi o meio que me levou ao trabalho com o mercado financeiro, né? Porque eu fiz o concurso para contador e quando eu tomei posse, Sim. lá no meu trabalho do dia a dia, tinha essa opção do mercado financeiro. Caiu essa. Caiu como uma luva, né? Engraçado que quando eu fui me inscrever para contabilidade, foi uma opção, uma tentativa para eu me posicionar bem no mercado, né? Eu imaginei, bom, contabilidade é uma área muito empregável, né? Então, eu vou escolher isso aqui. Mas se eu fosse escolher pela minha vontade, eu faria economia. Só que eu pensava assim, puxa, mas eu vou trabalhar com o quê sendo economista, né? E, por incrível que pareça, essa função de gestor de recursos, ela é mais voltada para a área de economia do que de contabilidade. Porém, o que acontece? Quando a gente fala nas análises de investimento que eu falei agora há pouco com o Gil, né? Para essa investidora arrojada que ele citou, a contabilidade ela é uma ferramenta, porque a contabilidade ela é a linguagem dos negócios. Ela é tanto que tem pessoas que dizem que a contabilidade não é um sistema, ou não é uma ciência, é um sistema de informação. Aí outros falam que é ciência, né? Aí fica aquela discussão. Mas assim, sem entrar no mérito se é sistema de informação ou se é ciência, embora eu creia que seja ciência, né? Vou vender meu peixe aqui. Mas ela trabalha muito bem com isso. A nossa essência, na verdade, é evidenciar informações, né? Então, quando você tem empresas que pegam o seu capital e elas dividem com sócios aleatoriamente no sentido que qualquer pessoa poderia ser sócio, né? Então, ela pega aquele capital que está fechado, ela pega aquele poder de decisão que está fechado e ela simplesmente abre e ela diz assim, a partir de hoje, se você quiser, você compra aqui as ações por X e você se torna sócio da empresa. É isso que acontece quando você compra ações. Para que eu e vocês estejamos convencidos de que aquela empresa é sólida, a análise perpassa muitas vezes pela análise contábil, né? Você vai analisar o balanço patrimonial, você vai analisar a DRE, você vai analisar a demonstração de caixa, você vai analisar como é que é o endividamento dessa empresa, você vai analisar quanto ela está pagando de dividendos, né? Vai analisar o valor patrimonial da ação e comparar o valor patrimonial da ação com o valor de mercado, que são duas coisas diferentes, né? O valor patrimonial, você vai observar ali o patrimônio líquido da empresa e você vai dividir ele pela quantidade de ações que aquela empresa negociou, você chega no valor patrimonial de ação. O valor de mercado é o que as pessoas estão ali comprando e vendendo. Então, é uma série de informações baseadas na contabilidade que acabam dando a gente uma das maiores escolas de análise. Não a única, mas uma das maiores escolas de análise. Perfeito. É isso. Casamento perfeito. Vamos pular aqui um pouco do assunto da parte profissional, vamos para a parte de curiosidades. Eu vi que você gosta de anime e mais o quê? Quais são os hobbies de animes, Matos? Bom, então, os animes você já falou, Já, né? já, essa informação. Eu levo comigo também, né? Já desde muito tempo a paixão pelo game, né? Apesar de que eu parei no retrô, né? No retrô. Quando eu era mais novo, assim, foi a oportunidade que a gente se conheceu, inclusive, né? Minha mãe e a minha tia tinham locadora de game, então até hoje eu tenho um videogamezinho lá, de vez em quando eu pego ele para jogar. Gosto de tocar violão, né? Tenho tentado melhorar um pouco também o hábito de leitura. Quando eu estou na veia, assim, para ler livros bem interessantes, gosto de assistir, além dos animes, filmes, seriados que são interessantes, né? Gosto de tocar violão, de vez em quando eu meto a mão para tentar aprender algum instrumento. Nem sempre dá certo, então o violão acabou ficando como um hobby. E fora o que todo mundo faz, né? Sair, comer alguma coisa diferente, se divertir. Antigamente, praticar atividade física, hoje a gente está um pouco sedentário. De fevereiro para cá, isso tá um pouco difícil, né? Mas atividade física também. Mais ou menos isso aí, a minha vida de hobbies. Galera, a gente já sabe de todos lá do filme. Também é sabido
funciona. Então, de certa forma, você consegue levar, ajudar o pessoal da igreja, você já teve algum trabalho desse tipo, assim, para passar noções? Sim, sim. E, na verdade, um dos meus objetivos é desenvolver essa parte também, né? Eu já ministrei palestra em algumas igrejas, alguns eventos, falando sobre educação financeira. No âmbito da igreja, isso é muito importante, né? A igreja ela tem uma função social, avança, e principalmente quando se fala da igreja evangélica, você tem uma frequência muito grande, justamente desse público, né? Da classes, né? Menos favorecidas financeiramente. Isso me estimula a falar de uma maneira saudável sobre. E uma necessidade que vai para além disso é que no âmbito da igreja a gente tem linhas tradicionais extremistas, por assim dizer, de falar sobre finanças. A gente viveu muito tempo, né? E eu estou falando de Idade Média em diante, onde se demonizava o enriquecimento, né? Tanto que, sem querer falar mal, mas apenas citando exemplos, né? Até hoje, no catolicismo você tem ali, né? Para quem vai realmente seguir a vida eclesiástica, tem a questão do voto de pobreza, né? Padres, as freiras e tal. Então, por muito tempo havia essa questão de que enriquecer era visto como algo demoníaco. E aí, por outro lado, a gente viveu uma efervescência no movimento pentecostal, neopentecostal principalmente, de uma modalidade de teologia chamada teologia da prosperidade, que levou para o extremo oposto, né? Tipo assim, se Deus está na sua vida, você tem que enriquecer, e se você não enriquecer, é porque tem alguma coisa errada, você está fazendo alguma coisa errada, você está pecando, você está deixando de cumprir algum princípio bíblico. E onde é que está a verdade, a meu ver? Nem em um lado, nem outro. Existe uma maneira de você falar biblicamente também sobre finanças, tirando esse peso de que enriquecer ou deixar de enriquecer te qualifique de alguma forma ou te desqualifique de alguma forma espiritualmente. Para Amém. poder cansar também as crianças, né, velho? É importante não só os pais, mas as crianças, é importante ganhar aquele dinheirinho, botar no cofrinho. Coisa que o brasileiro não faz, velho. O que ganha, gasta. E quando Isso. ganha mais, gasta mais. Tem aquele velho pedacinho de plástico, né? Não, O dinheiro. E tem O gente cara que ganha gasta 1.000, o isso. limite do cartão é 1.000. Na conversa aqui é o seguinte, ó. Se eu ganho 2, o banco me deu 5 de limite, eu ganho 7. E o banco sabe mais do que eu, né? Então, Quem confia em mim, eu vou fazer. eu vou fazer. E é muito isso, né? Falei sobre a urgência da educação financeira. É sobre isso. Tem pessoas que ganham bem e vivem mal. Isso é uma constatação que a gente faz ao longo da vida. E a experiência no Instituto de Previdência me ajudou a ver também, olhar para a folha dos nossos aposentados e ver gente lá que, sem eu conversar com a pessoa, eu sei que a pessoa tem uma vida financeira descontrolada, né? Tonelada de empréstimos errado na vida. Ela se acostumou, às vezes tem um salário bom, mas se acostumou a viver com um salário mínimo, porque daqui a 2, 3 meses vai liberar uma parcela lá de... Eu já tinha parcelamento de R$300, e aí vai vencer daqui a 2, 3 meses, em vez de eu dar graças a Deus e eu viver com aqueles R$300 que vão sobrar, eu já faço outro financiamento e pego o dinheiro na mão e pagar juros. O Gil, a gente pode ganhar um salário mínimo. Sim. Pode formar em medicina, ganhar bem. Você vai continuar do mesmo jeito. Você pode ganhar 50 mil, vai estar apertado. Na verdade, tem muita gente que tem a mentalidade, a crença de achar que sempre tem que estar no aperto. Independente do que a pessoa ganhar, a pessoa não se vê com folga de nada. Então, eu só estou normal se eu já apertado. Se folga, bom, dinheiro, não tem, eu deixei para uma conta. É tão travado na mente da pessoa isso que a pessoa fica nesse looping. Pô. Não, se sobrou aqui, eu não paguei Márcio, eu não paguei Aramis, eu não paguei Leandro, eu não paguei alguém. Eu vou até falar aqui, ó. Você aí, um amigo, parente, falou assim, fulano, tu terminou esse financiamento aí. Até tu fazer outro, porque se tu não financiar o carro, tu vai gastar com outra coisa. Diga aí se você não tem um parente desse que seja. Tem. O cara fala, rapaz, tu terminou de pagar o financiamento,
troca de carro, rapaz, pega outro, porque senão aqueles 600 mil reais que tu tá pagando aqui, vai gastar com... Olha que... Pois é. Podia poupar o dinheiro, ter um dinheiro para E poder. investir, e o É como o Gil interessante... falou, tem que ser... É que é limitante, pô. Um dos princípios que a gente trabalha, e eu vou falar até olhando para o pessoal agora, um dos princípios que a gente trabalha quando fala de investimentos é o seguinte: o interessante, se você tiver condições no momento para isso, é você sempre tentar viver com um padrão levemente inferior ao padrão que o seu salário hoje te manteria. Então, se você tem um salário de 2.000, tente viver como alguém que ganha 1.800, porque ali você não precisa economizar tudo. Você pode ter a sua saidinha, né? Você pode ir no cinema, você pode comer a sua pizza. Mas tente segurar pelo menos um pouquinho. E aí você consegue ter essa sobra, que na verdade não é uma sobra. É algo que você de hoje está plantando para o você daqui a 10, 20, 30, 40 anos vir a colher. Ou seus filhos, né? Ou sua família. Seja lá para o que você ou direcionar Se propôs, né? futuramente. Isso. E lembrando que o crédito, pessoal, banco, dinheiro é do banco, você tá dele. Exatamente. A galera, senão ela abraça e acha que é da renda, meu amigo. Exatamente. Tem bancos que são muito generosos na concessão do limite, né? Então, você tem que saber que, às vezes, o banco, quando faz o cálculo para te dar aquele limite, ele não está pensando em você gastar tudo aquilo no mês inteiro, né? Tipo assim, você ganha 2.000, você tem um limite de 7. Bom, de repente o banco está pensando que você vai comprar uma moto e passar um tempo pagando ali, né? Ou você comprou o celular ali para uma quantidade. Tem compras que a gente faz que a gente parcela para 10, 12 vezes. Então, assim, é válido você usar, mas use ciência, sempre pensando não no limite. É isso que é interessante falar. Não pense no limite, pense no valor da fatura. O interessante do cartão é você usar ele até o ponto que você consiga pagar a fatura sem se apertar. De preferência, evitar emprestar. Eu não vou dizer para vocês que eu nunca empresto dinheiro, né, no âmbito de família e amigos, mas assim, eu tento evitar o empréstimo ou deixar ele até um ponto em que, tipo assim, aquele dinheiro que a pessoa está me pedindo, eu aceito perder o dinheiro sem perder a amizade? Não vai doer? Pronto, aí eu empresto. Agora, vou tirar da boca da criança para emprestar? Cara, você corre o risco de perder a amizade. Eu já vivi situações de emprestar dinheiro, né, para pessoa que considerava amigo. Não é que eu perdi, mas a pessoa me disse que ia pagar com 30 dias e me pagou com 1 ano. Então, assim, ao longo desse ano... ainda recebi cedo, né? Então, assim, recebi com 1 ano. Aí, pô, então você emprestou, recebeu, foi legal? Foi legal, mas assim, teve o desgaste de todo mês eu estar falando com a pessoa. E aí você fica na sua própria consciência. Poxa, velho, eu vou colocar o dinheiro acima da amizade. Aí você tem o risco de perder a amizade por causa do dinheiro. Então, são muitas implicações, né? Para evitar, é melhor, problema é melhor evitar. Não, emprestar que você assuma. E você empresta. Eu vou emprestar. Hoje o Gil vai comprar uma TV lá de 88 polegadas. 77, que ele gosta de número 7. Número 7. Número bom, viu? Polegadas. Aí atrás de 10 mil reais. Eu tenho esses 10 mil para pagar 1.000 parcelas por mês, R$1.000 de parcela. Exatamente. Não presta. Porque você não pagar, eu não vou ficar Na agonia. naquele estresse, entendeu? Isso. É melhor só colocar a mão onde o braço alcança. Agora, para encerrar aqui, né? Vamos perguntar para você. Qual é o direcionamento, o conselho que você daria para quem está começando com a contabilidade e com o mercado financeiro? Bom, alguém que está nessa mesma área, que está pretendendo, né, se posicionar nessa mesma área que eu. Primeiramente, analisar a oportunidade, a forma que ela já está posicionada, né? Porque geralmente quem tem algum contato com o mercado financeiro é porque está se posicionando de alguma forma. Ou está começando a se posicionar como investidor, e aí quem não é contador, mas não trabalha com isso e quer se posicionar como investidor, a dica seria estudar um passinho de cada vez dentro do momento que você está vivendo para você ir conhecendo o seu perfil. Agora, para quem já está posicionado, qual é a sugestão? Além de conhecer o mercado, é interessante que essa pessoa procure conviver com pessoas que atuam, né, naquele segmento ou em outros segmentos, para que você entenda como é o dia a dia daquela pessoa.
Porque quando você olha para o Instagram, a vida de quem diz trabalhar com investimentos no Instagram, né? É andar com um carro importado e trabalhar 2 horas por dia e fazer milhões, né? Mas o mundo real, ele não é exatamente assim. Procura ver como é a vida das pessoas. Eu conheço gente que trabalha com day trade aqui, enfim. Eu tentei, né, aprender a trabalhar com day trade e tal. Só que a maneira que eu vi que essas pessoas viviam, que todo mundo, a maioria, quem pelo menos trabalhava de uma maneira mais consistente, fez migração de carreira, né? E era uma vida, de certa forma, sacrificial, né? Porque o cara, da hora que ele acordava até a hora que o mercado fechava, ele estava com a cara 100% na tela. Até o ponto de que não parava nem para almoçar, né? Então, tipo assim, ele tava aqui olhando a tela, aí a esposa vinha, trazia o prato de comida e o cara comia aqui olhando para a tela. Então, assim, você precisa conhecer para saber se você está disposto a viver daquela forma, mesmo que seja para ganhar muito dinheiro, né? Eu vi que para mim não dava certo. E aí, procurar conhecer, e aí envolve pesquisa, envolve estudo, aquele nicho que você tá. Até onde aquilo vai te levar? Qual é o caminho que aquilo vai te levar? Porque trabalhar no mercado financeiro você pode trabalhar de uma maneira institucional, como é o meu caso, né? Então, investindo para uma instituição pública ou privada. Você pode trabalhar vendendo produtos, né? Quem trabalha em banco, principalmente quem trabalha na XP, você trabalha vendendo. Você pode trabalhar como consultor de investimentos, uma pessoa independente que vai atender um cliente, pessoa física ou jurídica, e dizer, bom, eu não tenho vínculo com banco nenhum. Quer aplicar onde? Vamos fazer uma pesquisa de mercado. Então, existem diferentes maneiras de você se posicionar. Então, a recomendação seria conheça, estude. Quais são essas maneiras de você se posicionar para você entender aquilo que você tem mais afinidade e se aquela oportunidade que você já tem, de fato, é o que você precisa, de fato, é o que você almeja. Conhecer as certificações, né? Porque tem funções que são formais e você vai precisar ter uma certificação financeira. Para ser consultor de investimentos, você tem que ser cadastrado na Comissão de Valores Imobiliários. Então, conhecer as opções que você tem e a qualificação que você precisa ter para atuar naquele determinado segmento. Essa é a minha dica. Claro demais. Claro que Só desenhado, né? Desenhar. Aramis, Deus te abençoe. Obrigado pela presença. Muito bom. Muita informação. Espero que Compartilhar. tenha conseguido trazer para vocês aí com bastante tranquilidade aí essas informações e estou aqui sempre disponível para estar somando esse conhecimento. Viu? Agradeço demais E vai também. voltar para falar da sua carteira. E do curso que vai lançar. Vamos sim. E Vamos sim. importante, eu vou cobrar. Assim que tiver o curso, pode deixar, a gente volta aqui para divulgar, faz um novo bate-papo. Vamos para cima. É isso, até a próxima, gente. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.